Olá, hoje a gente vai mergulhar no material bem denso que recebemos, cheio de ideias sobre tecnologia, inteligência artificial, IA, né? E o nosso lugar nisso tudo. É uma mistura, assim, de história, filosofia e um olhar bem crítico para o agora. É um material que provoca, né? A ideia é justamente desdobrar essas reflexões, sabe? Entender as tensões que o autor levanta entre o avanço tecnológico e, bom, a condição humana. Sem julgar, mas apresentando mesmo a perspectiva que está ali. Perfeito. E um ponto que achei curioso logo de cara é essa questão das bolhas. Mesmo falando coisas importantes sobre tecnologia, se a conversa fica só entre quem já está no meio, parece que perde um pouco a força, vira quase ilusão, né? Exato. E tem uma crítica ali sobre como a fama ou até o dinheiro que surgem desses debates, inclusive sobre IA, acabam talvez beneficiando mais quem já circula nesse ambiente. E a mensagem de fundo, bom, fica meio de lado, assim. A visibilidade pode ofuscar, sabe? Isso, me lembrou muitos paralelos históricos que o texto traz. É pesado pensar na Revolução Agrícola. Como ela, de certa forma, dizimou os caçadores-coletores. Ou, sei lá, o impacto da pólvora das armas de fogo na colonização. Sim, subjugando povos inteiros com tecnologia dita superior. A análise sugere que é um padrão, né? Quem domina a nova ferramenta, historicamente, sobe na pirâmide. Quem não consegue ou resiste, é complicado. Fica marginalizado ou o modo de vida some. E a conexão com o agora é direta. A IA como essa nova força que pode deslocar muita gente. O exemplo que o material dá do entregador imigrante é bem forte nisso. Totalmente. E aí acho que entra a tensão central que essas notas exploram. IA versus inteligência humana. Quase como um espelho daquela briga antiga. Capital versus trabalho. Onde a tecnologia otimiza representando o capital. Parece que o humano é meio que expulso, né? Ou tem que se virar nos 30 para se encaixar. E é nesse contexto que o material que a gente analisou menciona, e é bom frisar, a gente está só reportando a visão que está lá, que certas figuras políticas, como foram citados Bolsonaro e Tarcísio, são percebidas ali como representantes desses interesses do capital tecnológico, favorecendo essa substituição, talvez. Isso, essa é a leitura apresentada. E junto com isso vem um ceticismo bem grande, né? Com aquela ideia de que a IA por si só vai ser usada para o bem de todo mundo. O autor chama isso de infantilidade até. É porque a história mostra outra coisa, né? Tecnologia sendo usada para dominar, para controlar. Exatamente. E isso amarra com uma reflexão bem desconfortável sobre o valor da vida humana mesmo. O texto cita o impacto de ver uma série chinesa antiga onde a morte era banal dependendo de quem morria. Sugere que esse valor sempre foi meio relativo, ligado à posição social. A tecnologia não muda isso sozinha. É uma visão bem crua da realidade. E leva para umas perguntas mais filosóficas, né? Tipo essa ideia do fluxo de energia. Precisa mesmo ser a inteligência biológica baseada em carbono para manter isso? Essa é uma provocação e tanto, que está nas anotações, né? Abre a possibilidade de pensar: e se a inteligência ou a vida pudesse ser baseada em silício, por exemplo? É um convite a questionar nossas certezas, o que a gente acha que é absoluto sobre nós. Falando em questionar, tem uma crítica forte também sobre como a internet é usada hoje. A visão ali é que, na maior parte, virou mais entretenimento superficial, um entorpecimento digital, sabe? Menos debate profundo que chegue em todo mundo. E para ilustrar essa coisa da busca por afiliação rápida, por respostas fáceis, em vez de um debate mais sério, o material cita exemplos tipo fenômenos como Pablo Marçal ou grupos tipo Legionários. São vistos como sintomas dessa superficialidade. De novo, é a observação que está lá no texto. Então, resumindo essa nossa conversa, o que fica é essa tensão, né? De um lado, a pressão para se adaptar à tecnologia, quase uma condição para sobreviver, para ter sucesso individual hoje. E do outro lado, essas perguntas gigantescas. Qual o futuro da humanidade biológica? Qual o valor real da vida? E o risco de sermos, atropelados pelas nossas próprias criações. Exatamente. E para fechar, tem aquela provocação final do material. Será que olhar para como a gente tratou outros seres no passado... O texto até fala dos ratos na Idade Média, que antes de serem praga eram quase de estimação. Pois é. Será que isso ensina algo? Sobre como a gente define valor, como a gente lida com crueldade,
com o diferente, ainda mais agora com essa mudança radical que a IA representa. Fica aí a reflexão.